Olá, pessoal do nono ano. Vamos então fazer a nossa revisão, fazer os comentários do nosso percurso 15, página 132, tá? E o tema do percurso 15 é SEI, Economia, Comunidade dos Estados Independentes, Economia, ok? Bem, primeira coisa, né? Tá aqui o primeiro tópico, ele já deixa claro o objetivo, o principal objetivo da Comunidade dos Estados Independentes, que é a integração econômica regional. Esse bloco econômico é extremamente importante para os países ex-membros da velha União Soviética. Ele tem como objetivo realmente integrar e fortalecer as economias dos países membros. Então, vamos lá. O que é interessante ressaltar desse texto da página 132? Bom, como a Rússia é a maior de todas as economias da SEI, é interessante a gente observar que tanto a produção da Rússia, tá, é extremamente consumida pelos países da SEI, quanto o mercado consumidor russo é o grande consumidor dos produtos fabricados pelas nações, cultivados ou fabricados pelas nações que fazem parte desse bloco econômico. Então, a maior parte da produção da SEI, da produção econômica da SEI, é destinada à Rússia. Ok? Bom, outro fator interessante. Existe uma relação de dependência entre os países da SEI e a Rússia. Por quê, gente? Vejam bem, quando nós falamos de SEI, nós falamos de mais de 22 milhões de quilômetros quadrados e só a Rússia, mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. A gente viu que a SEI ela é quase autossuficiente, praticamente autossuficiente. Falta muito pouco. Agora, os recursos, em sua maioria, vêm do território da Rússia. Então, os demais países, eles dependem dos recursos naturais, dos recursos energéticos que a Rússia possui. E o fornecimento desses produtos, assim como o fornecimento de produtos industrializados da Rússia, oriundos da Rússia, é fundamental para o andamento da economia desses países. Tá joia? Dos demais países e membros da SEI. Uma coisa interessante é que essa quase autossuficiência da SEI, ela é decorrente do enorme tamanho desse bloco econômico, não é isso? Mas existem fatores negativos também que ligam esse bloco econômico muito grande a fatores naturais que inviabilizam em algumas épocas do ano, principalmente o outono e o inverno, aí vem o ápice, né? Então, nesses momentos, nós temos uma área muito grande que é coberta por gelo, principalmente nas regiões mais ao norte da Rússia. Não é isso? Bom, vamos continuar aqui. Então, a SEI é quase autossuficiente. Ela produz quase tudo que ela necessita. A Rússia, grande nação, fornecedora de produtos primários, recursos minerais e recursos energéticos principalmente. Petróleo, gás natural, não é isso? O que é extremamente utilizado nos dias de hoje. É interessante a gente observar que, como dentro da União Soviética existia uma divisão territorial, mas dentro dessa divisão também havia uma distribuição das atividades econômicas, existem várias regiões industrializadas dentro da SEI, umas mais, outras menos, assim como existem áreas, países até inteiros, como a Albânia no caso, que se destinaram à produção de recursos alimentícios. A agropecuária é que realmente tinha um peso maior, mais significativo dentro da economia da velha União Soviética. Isso acabou tornando a Albânia, por exemplo, um país de vocação agropecuária. Tá? Bom, dentro da SEI, vários países se industrializaram, mas nós podemos dizer o seguinte, existem grandes desigualdades econômicas dentro da SEI. A Rússia é de longe a nação mais industrializada, a nação mais rica, não é isso? E existem nações que têm um baixo índice de mecanização e industrialização, assim como aquelas que estão num grau intermediário. Agora, o que é interessante? É que o texto na página 133 nos explica de maneira muito clara. Vejam só. A indústria, tá? 4 países da SEI dominam tecnologias avançadas e se destacam como os mais industrializados. São eles a toda poderosa Rússia, a Ucrânia, o Cazaquistão e Belarus. Belarus é a antiga Bielorrússia. Tá? Grande parte do parque industrial científico e tecnológico desses países data do tempo da União Soviética.
Com a desagregação da União Soviética e os investimentos estrangeiros realizados, o setor industrial foi ampliado e modernizado. Os demais países complementam a economia russa fornecendo alimentos, matérias-primas, vegetais e minerais, entre outros. Então a gente viu o seguinte, que esses 4 países, Rússia, Ucrânia, Cazaquistão e Belarus, são os mais industrializados. Não é isso? E há uma inter-relação entre os países membros da CEI, principalmente com relação à Rússia, porque há uma necessidade também de suprimento de alguns gêneros, produtos que a Rússia não possui, que não fabrica ou que não cultiva, não é isso? Então há uma inter-relação, fornecimento de matérias-primas, o fornecimento até mesmo da mão de obra necessária em alguns momentos. Então existe essa grande inter-relação. A modernização da União Soviética, do que havia com relação à União Soviética, tá? Hoje transformou esses países em algo muito mais dinâmico, porque vocês se lembram que por falta da competitividade havia um certo, vamos colocar assim, uma certa defasagem nas tecnologias da velha União Soviética. Hoje esses países têm buscado a modernização. A Rússia de longe é a mais industrializada, como eu disse anteriormente. Agora, uma coisa muito interessante é que durante muito tempo, durante a corrida armamentista, existiam grandes investimentos na tecnologia de produção de armas. A União Soviética era fechada. A Rússia já não é assim, não é isso? Então, quando nós falamos de Rússia e falamos de investimentos em tecnologias, a gente pode dizer que os investimentos são baixos. Então, não há um grande desenvolvimento tecnológico, tá? E aí, grande parte da mão de obra qualificada que sai das universidades, dos centros de pesquisa da Rússia, acabam migrando para outras regiões, para a Europa e até mesmo para os Estados Unidos. Tá? O objetivo dessas pessoas, assim como todo migrante, é de melhorar de vida. Ok? Finalizando aqui da página 133, é importante a gente observar o seguinte. Por causa dessa defasagem tecnológica da Rússia, todo jogo hoje da economia russa é baseado na extração mineral, no seu poder de extração de recursos naturais, principalmente recursos energéticos, e aí eles dizem ter um trunfo nas mãos, né? Ou seja, no futuro, o controle dos preços e etc. e tal, que daqui a pouco a gente vai estar discutindo, é uma alternativa para a economia russa, tá bom? Bom, o setor agrícola, né? Vejam só mais um trecho interessante, a agricultura, que foi defasado durante muito tempo. Bom, Ucrânia, Cazaquistão e Rússia são os grandes celeiros da CEI. Destacam-se na produção de cereais como trigo, aveia, centeio, cevada, milho e etc. Além da semente de girassol, beterraba açucareira, frutas e nas pecuárias caprina e ovina. Tá? Então, esses países, Ucrânia, Cazaquistão e Rússia, são os mais, vamos colocar, são os grandes celeiros, são os que mais investiram na produção agropecuária. Tá? Agora, a vocação agropecuária, de fato, dentro da CEI, se encontra nos países membros da CEI na Ásia Central. Dentre esses países, a gente vai destacar, por exemplo, a Moldávia, que tem a sua tradição agrícola, agropecuária. Tá? Outro país que se destaca nessa região da Ásia Central, mas não por causa da produção agrícola, é a Armênia, né, que é um dos maiores produtores de joias do mundo. Tá bom? Bem, é importante lembrarmos também que nessa região da Rússia nós temos o solo mais fértil do mundo, chamado solo Chernozion. Então, onde esse solo existe e é possível a produção agropecuária, agrícola, há o cultivo de alimentos, com certeza. Tá? Então, a página 135 começa com o título, o cerco energético russo. Tá? Vamos lá? Na página 135, primeiro parágrafo. Em 2003, a Rússia suspendeu o fornecimento de gás natural para a Belarus. Depois que o governo deste país rejeitou a exigência russa de pagar o dobro do que pagava pelo produto. Da forma semelhante, em dezembro de 2005, as autoridades russas e ucranianas mantiveram negociações tensas a respeito do preço a ser pago pelo gás natural russo. Como a Ucrânia se recusou a aceitar a imposição russa, que quadruplicou o preço desse produto, o fornecimento ao país também foi suspenso, repetindo um conflito histórico. Essa medida teve sérias repercussões internacionais, pois ocorreu no inverno, época em que a demanda por esse recurso aumenta não somente na Ucrânia,
mas em diversos países europeus que recebem gás natural russo por intermédio de uma rede de gasodutos que passa pela Ucrânia. Bom, gente, os gasodutos e oleodutos russos são importantíssimos até mesmo para o continente europeu. O fornecimento desses recursos energéticos, tanto para os países da CEI quanto para os países da Europa Oriental e até mesmo alguns países da Europa Ocidental, como por exemplo a Alemanha, esse fornecimento ele se torna extremamente estratégico. Daí aquilo que eu coloquei para vocês, o trunfo que os russos acreditam ter nas mangas. É isso? Então, o que é interessante a gente estar vendo? Que o cerco energético diz respeito ao controle de preço do produto, dos recursos energéticos, que a Rússia tem em mãos numa relação que acaba se tornando uma relação estratégica e até mesmo de poder, né, onde ela pressiona os países que dependem desse recurso, tá, aumentando o preço do produto quando querem, regulando o preço do produto da maneira que eles desejam. Tá? Então, o texto ainda fecha o seguinte: Rússia e o uso estratégico da energia. Né? Então, vocês viram que os gasodutos passam sobre a Ucrânia, passam sobre a região, dizendo no percurso passado, da Chechênia e outras regiões interessantes, extremamente importantes, não é isso? Para o território russo. E aí a gente tem que colocar o seguinte: aposta-se dentro da Rússia muito no setor energético. Então, muitos russos e críticos que não são russos também acreditam que o motor do renascimento econômico russo será a questão energética. Imaginem só as reservas gigantescas que a Rússia tem, a quantidade desse recurso que eles dispõem para distribuir para a Europa e para outros países ali vizinhos, né? Até mesmo, vamos colocar, exportar para o Japão, de repente exportar até para os Estados Unidos, né? A gente não sabe como é que vai ser amanhã essa relação do produto. Mas os russos, eles apostam na quantidade do produto que eles têm e ainda na possibilidade de controlar preços. E assim, dentro de uma estratégia, manter controle sobre os recursos. Né? Então, isto pode se tornar uma arma importante da política externa russa. Bem? Bom, finalizamos aí os comentários sobre o percurso 15. Nos falta dessa expedição o percurso 16 e a gente retorna em breve com o percurso 16. Um abraço para vocês. Não deixe de curtir e de colocar um likezinho, ok? Um abraço, até logo.